No silêncio que poucos conseguem suportar, existe uma verdade que a maioria evita. Você vive todos os dias com alguém que mal conhece você mesmo. E não, isso não é apenas uma frase bonita ou filosófica. É um fato duro, quase desconfortável. Porque enquanto você se preocupa em entender o mundo, agradar pessoas, conquistar espaço, provar valor, existe um universo inteiro dentro de você que permanece inexplorado, ignorado, até mesmo negligenciado. Desde cedo, você foi ensinado a olhar para fora, a buscar respostas nos outros, a seguir caminhos que já estavam traçados antes mesmo de você entender quem era. Disseram o que era certo, o que era errado, o que era sucesso, o que era fracasso, e pouco, ou quase nada, foi dito sobre a única coisa que realmente sustenta tudo isso, o autoconhecimento. E assim, sem perceber, você cresce desempenhando papéis. Filho, amigo, profissional, parceiro, máscaras que se ajustam às expectativas externas. Mas em algum momento, geralmente no silêncio da noite ou em meio ao caos da vida, surge aquela sensação estranha, um vazio que não tem nome, uma inquietação que não se explica, como se algo estivesse faltando, mesmo quando, aparentemente, tudo está no lugar. Esse é o chamado para se conhecer. Mas aqui está o ponto que poucos falam. Se conhecer não é confortável, não é leve, não é algo que você faz em um dia e sai com todas as respostas. Pelo contrário, é um processo que exige coragem. Coragem para encarar partes de si que você evitou por anos, medos que você escondeu, inseguranças que você mascarou, verdades que você distorceu para continuar seguindo em frente sem questionar. Porque se conhecer é, antes de tudo, desmontar a ilusão. É perceber que muitas das suas escolhas não foram realmente suas, que muitos dos seus sonhos foram herdados, que muitos dos seus medos foram aprendidos, e que, por trás de tudo isso, existe uma essência, silenciosa, mas poderosa, esperando para ser reconhecida. E quando você começa esse processo, algo muda. Você começa a observar mais e reagir menos. Começa a perceber padrões. Aquela mesma situação que sempre te irrita, aquele tipo de pessoa que sempre te desestabiliza, aquelas decisões que você repete mesmo sabendo que não são boas para você. Tudo isso deixa de ser coincidência e passa a ser sinal. Sinal de que existe algo dentro de você pedindo atenção. Mas a maioria ignora, porque é mais fácil culpar o mundo, culpar as circunstâncias, culpar os outros. É mais fácil dizer, é assim mesmo, do que parar e perguntar, por que eu sou assim? De onde vem isso? O que dentro de mim está criando essa realidade? E essa é a diferença entre viver no automático e viver com consciência. Quando você não se conhece, você vive reagindo. Reagindo ao que acontece, ao que dizem, ao que esperam. Você se torna previsível, manipulável, porque qualquer coisa externa tem o poder de te afetar profundamente. Mas quando você começa a se conhecer, você cria um espaço entre o que acontece e a forma como você responde. E nesse espaço existe poder, poder de escolha, poder de não repetir o mesmo erro, poder de não se perder em emoções momentâneas, poder de se manter firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Mas esse poder não vem de fora, ele nasce de dentro, e nasce, principalmente, da honestidade. Porque não existe autoconhecimento sem honestidade brutal. Aquela honestidade que não aceita desculpas, que não suaviza a verdade, que não tenta proteger o ego. Aquela honestidade que olha para si mesmo e diz, isso aqui precisa mudar. E mudar dói. Dói porque mexe com identidade. Dói porque quebra certezas. Dói porque te tira da zona de conforto. Mas também liberta. Liberta da necessidade constante de aprovação. Liberta da comparação. Liberta da sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca é suficiente. Porque quando você se conhece, você começa a entender o que realmente importa para você. Não para os outros, não para a sociedade, não para agradar, mas para você. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona. Porque você para de aceitar menos do que merece. Para de se moldar para caber na vida de alguém. Para de se anular para manter algo que já não faz sentido. Muda a forma como você trabalha. Porque você começa a buscar propósito, não apenas sobrevivência. Começa a entender que dinheiro é importante,
mas não é tudo. Que tempo, energia e paz têm um valor que ninguém ensinou você a medir. Muda a forma como você lida com seus erros, porque você deixa de se julgar de forma destrutiva e passa a se observar de forma construtiva. Você entende que errar não define quem você é, mas ignorar o erro, sim. E, talvez o mais importante, muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser seu pior crítico e passa a ser seu maior aliado. Mas não confunda isso com conforto. Se conhecer não é se aceitar cegamente. Não é dizer eu sou assim e pronto. Isso não é autoconhecimento, isso é acomodação disfarçada. Se conhecer é identificar quem você é hoje e decidir, conscientemente, quem você quer se tornar. É assumir responsabilidade. Porque no momento em que você se conhece, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais culpar o mundo pelas escolhas que você continua fazendo. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas. E isso assusta. Assusta porque coloca tudo nas suas mãos. Mas ao mesmo tempo, é isso que te dá liberdade. A liberdade de construir uma vida que faz sentido. A liberdade de dizer não sem culpa. A liberdade de dizer sim, com certeza. A liberdade de viver de forma alinhada com quem você realmente é e não com quem esperam que você seja. Mas existe um detalhe que poucos percebem. O autoconhecimento não tem fim. Não existe um ponto em que você diz, pronto, agora eu me conheço completamente. Porque você muda. A vida muda. As experiências moldam novas versões de você. E isso não é um problema. Isso é o processo. O problema é parar. O problema é achar que já sabe tudo sobre si mesmo e deixar de se questionar. Porque é no questionamento que você evolui. É quando você se pergunta por que sente o que sente, por que reage da forma que reage, por que busca o que busca, que você começa a enxergar além da superfície. E quanto mais você enxerga, mais consciente você se torna. E quanto mais consciente você se torna, menos você aceita viver no automático. Você começa a perceber o quanto da vida das pessoas é vivida sem presença, sem reflexão, sem direção, apenas seguindo, repetindo, existindo. E você entende que não quer mais isso, que não faz mais sentido viver uma vida que não é sua, que não faz mais sentido tomar decisões baseadas em medo, pressão ou expectativa. E então, você escolhe diferente. Escolhe parar quando todos estão correndo. Escolhe pensar quando todos estão reagindo. Escolhe sentir, de verdade, quando todos estão anestesiados. E essa escolha, silenciosa, mas poderosa, muda o rumo da sua vida. Porque no final, tudo começa dentro. Antes de qualquer conquista externa, existe uma construção interna. Antes de qualquer mudança no mundo, existe uma mudança em você. E enquanto você continuar buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, você vai continuar se sentindo incompleto. Mas no momento em que você decide olhar para dentro, com coragem, com honestidade, com disposição para enfrentar o que for necessário, algo se alinha. Você começa a se reconhecer. E quando você se reconhece, você para de se perder. E talvez seja isso que ninguém te disse até hoje. Que a maior conquista da sua vida não está no que você vai ter, mas em quem você vai se tornar ao longo do caminho. E esse caminho começa com uma decisão simples, mas rara. A decisão de se conhecer.